Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, daqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês algumas notícias interessantes, algumas notícias importantes aqui nesse canal Resenha Rubro-Negra. No nosso Enquanto a Bola Não Rola, a gente usa para mostrar estatísticas, para mostrar dados que geralmente vocês não veem por aí. Ou seja, é um conteúdo totalmente diferenciado daquilo que a gente faz no Fla Nação VP e no Verdade em Vermelho e Preto. Aqui você aproveita para saber a realidade dos fatos que estão sendo mencionados com o Mengão Queridão. E nesse vídeo aqui eu quero aproveitar para mostrar para vocês os dados do confronto entre Flamengo e Fluminense, que vai acontecer nesta quinta-feira pela Copa do Brasil. Também quero aproveitar para falar com vocês sobre a situação do Nicolás de la Cruz. Como vocês sabem, eu falei no vídeo hoje mais cedo, o Flamengo está em negociações para concluir ainda esta semana a contratação do jogador. Mas muito se fala nas redes sociais sobre as lesões de Nicolás de la Cruz, sobre a trombose venosa que ele teve, que tem um nome assim, que espanta, que assusta. Mas o que quer dizer essa lesão de trombose? Por que ele teve essa lesão de trombose? E ela pode voltar a incomodar o Nicolás de la Cruz? Pode ser motivo de afastá-lo dos gramados por muito tempo? Então, eu quero esclarecer a vocês qual é a situação clínica de verdade do Nicolás de la Cruz, para de repente você ficar mais tranquilo, ficar mais preocupado, quem sabe, né? Mas antes, nação, vamos dar uma espiadinha no recadinho da 1xBet, patrocinadora desse vídeo e do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Espia só. Nação, e esse vídeo aqui é um patrocínio da 1xBet. A 1xBet é uma empresa global bookmaker que tem colaboração nada mais, nada menos do que com Barcelona, entre outras grandes equipes do futebol mundial. Com a 1xBet, você tem grandes ganhos, o pagamento é muito rápido e cá pra nós, né? É o site mais confiável de apostas da internet. Com a 1xBet, você pode jogar em várias ligas. Mas olha só, não é só futebol que tem lá não, tá ligado? Lá você também pode fazer apostas naquele jogo que você tanto gosta, nos chamados esportes. Registre-se hoje mesmo com o link que tá aqui na descrição desse vídeo e use o nosso código promocional Resenha Rubro 1x para você poder ter um grande bônus. No seu primeiro depósito, se você colocar 50, você terá 100, com limite de até R$ 1.500 para poder se divertir, e ajudem o nosso canal a permanecer com esse importante patrocinador. Registre-se, nação. E hoje temos os jogos da Copa do Brasil. Bahia e Santos, Fortaleza e Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio. Olha, nação, dá para fazer uma fezinha muito boa nesses jogos. Na Copa do Brasil, o Santos vence o Bahia, o Palmeiras vence o Fortaleza e o Grêmio, mesmo fora de casa, vence o Cruzeiro. Então bora aproveitar para fazer essa fezinha nesses jogos da Copa do Brasil. Vai dar mole, nação? Bora aproveitar para se registrar, usar o nosso código e se divertir com a 1xBet. Nação, amanhã tem jogo do Flamengo. O Flamengo vai enfrentar a equipe do Fluminense pela Copa do Brasil, precisando vencer. Eu não me canso de dizer que nós perdemos a oportunidade de sair do primeiro jogo com a vitória, até pela expulsão do Felipe Melo logo no começo do segundo tempo e o Flamengo ter tido um jogador a mais durante todos os 45 minutos finais daquela partida. Mas águas passadas não movem moinhos, e agora o Mengão Queridão tem que correr para conseguir a vitória contra o Fluminense amanhã. E pessoal, o histórico contra o time das Laranjeiras recentemente, principalmente na gestão Rodolfo Landim, não tem sido dos melhores. Espia só. Nos confrontos Flamengo e Fluminense, desde 2019, nós estamos levando um pouco de desvantagem. Espia bem esse quadro que eu coloco aqui para vocês. Desde que Rodolfo Landim assumiu o Flamengo, foram 27 jogos oficiais. 8 jogos pelo Campeonato Brasileiro, um jogo de Copa do Brasil, o empate que nós tivemos no jogo de ida, e 18 jogos de Campeonato Carioca. Foram 10 vitórias para o Mengão Queridão, 6 empates e 11 vitórias para a equipe tricolor. Ou seja, estamos a uma vitória de empatar essa condição de vitórias aí contra o Fluminense desde a chegada de Rodolfo Landim ao posto de presidente do Flamengo. Foram 23 gols marcados, o que dá uma média aí de menos de um gol por jogo. A média é de 0,85 gols por jogo. E sofremos 27 gols, o que dá uma média de sofrer
um gol por jogo a cada confronto contra a equipe do Fluminense, ou seja, são números que nos deixam em desvantagem. A última vitória do Flamengo sobre o Fluminense foi no dia 1º de abril de 2023, um Flamengo 2, Fluminense 0. A partir daí, nós perdemos o Campeonato Carioca para os caras, tomamos uma goleada de 4-1. No ano passado, perdemos o Campeonato Carioca para os caras também. Ou seja, nós não podemos cogitar perder amanhã para o Fluminense. Nós precisamos vencer o Fluminense, virar essa chave aí para a gente seguir até na Copa do Brasil, né? Quis o destino que a gente se deparasse logo com um confronto contra um adversário de casa, um adversário carioca, um clássico. E, como estamos em desvantagem, precisamos vencer essa partida contra o Fluminense. E algumas situações que acontecem no Flamengo podem fazer com que o técnico Jorge Sampaoli tenha que mexer no sistema tático para amanhã. O Pedro sofreu uma entorse no tornozelo no último jogo, mas permaneceu em campo até o final, que deu uma agravada nas dores que o jogador sentia. Com isso, ele ficou fora dos últimos 2 treinamentos e com o Sampaoli, se não treinou, não joga. Pode ir até no banco de reservas, mas de titular dificilmente atua. Como o Pedro não vem também desempenhando um bom papel, claro, o sistema do Sampaoli pode estar prejudicando um pouquinho, a ausência dos meias também pode estar prejudicando um pouquinho, mas quando a bola chega no Pedro, não está ficando redonda, né? O Pedro não está conseguindo aparecer para o jogo e quando aparece não está conseguindo se fazer útil para o jogo. E isso está ficando claro, bem nítido para todo mundo. Pode ser que o Sampaoli amanhã opte por uma formação sem um centroavante fixo, jogando com o Gabriel, de repente com o Matheus França. A volta do Arrascaeta já é praticamente certa. A possibilidade de ter o Bruno Henrique no banco de reservas também é muito grande. Já o Everton Ribeiro está fora, mas temos aí o Everton Cebolinha, temos aí o Eric Pulgar, temos aí uma série de jogadores que ele pode montar do meio-campo para frente para fazer a nossa equipe ficar mais ofensiva contra a equipe do técnico Fernando Diniz, que não vem muito bem também não. Parece que o encanto do dinismo começou a passar. E é mais ou menos sempre assim, né? O Diniz começa sempre muito bem, começa a temporada ganhando jogos, fazendo e tal. A imprensa vem, enche o Fernando Diniz de elogios e depois a equipe dele começa a ir ladeira abaixo. Não sei se a equipe dele vai ladeira abaixo agora, só sei que o Fluminense parou de ter aquelas vitórias enfáticas que vinha tendo até algumas semanas atrás. E como o Diniz reclamou demais da última arbitragem, até elogiei o trabalho do Cacau Cota, até elogiei o trabalho do Bruno Spindel, vindo à imprensa combater essa falação, esse falatório do Fernando Diniz, a CBF separou um dos melhores árbitros do país para poder apitar o jogo de amanhã. Rafael Claus, o árbitro paulista, será o árbitro do certame amanhã no Maracanã. E ele é bom árbitro sim, nação. De vez em quando ele dá umas escorregadas, mas todo árbitro dá. Ainda acho que as escorregadas do Claus são menores do que escorregadas de outros árbitros por aí. Vamos torcer para a gente ter uma arbitragem justa, afinal de contas a gente não quer privilégios, mas também não queremos sofrer por conta da arbitragem, né? Então esses são os números aí do raio-x de Flamengo e Fluminense que eu queria trazer para vocês terem ciência do histórico que o Flamengo tem com a equipe tricolor, o histórico recente, obviamente, né, meus amigos? Que na história o Flamengo tem mais títulos, tem mais vitórias, é o histórico recente dessa dupla, desse confronto dessa dupla. Agora é o seguinte, um outro histórico que a gente precisa conversar é sobre o histórico de lesões do Nicolás de la Cruz. Ainda tem muitas dúvidas na internet sobre o estado clínico do atleta nesse exato momento. O que eu fiz nos últimos dias foi apurar com os jornalistas argentinos, saber de jornalistas argentinos de como foi toda essa etapa de lesões preocupantes que o uruguaio teve enquanto jogador do River Plate. Então, eu quero trazer para vocês aqui o histórico de lesões do Nicolás de la Cruz e já vou adiantando para vocês uma parte que eu achei muito importante de trazer, que é essa parte aqui, que é o comparativo dele com o companheiro, o compatriota dele,
que é Georgian de Arrascaeta. O Nicolás de la Cruz está vindo para o Flamengo justamente porque ele pode fazer, dentre outras funções, a função de Georgian de Arrascaeta. E por isso eu fiz um comparativo de quantos dias cada jogador ficou fora por conta de algum tipo de lesão no mesmo período. Então, no mesmo período, o Arrascaeta desfalcou o Flamengo por 210 dias e o Nicolás de la Cruz por 264 dias. Agora, o que assustou de verdade no histórico de lesões do uruguaio Nicolás de la Cruz foi a questão da lesão da trombose venosa. Trombose, pessoal, é um coágulo que forma nas veias, nas artérias, na corrente sanguínea, que limita a passagem de sangue por ali, causando inchaço, vermelhidão e dor no local. Geralmente isso acontece mais na panturrilha, na coxa, na perna de uma maneira em geral, mas pode acontecer também nos pés. Por exemplo, vocês sabem que eu acabei de fazer a minha cirurgia bariátrica, né? Fiz ela no dia 30 de setembro do ano passado. Uma das preocupações do meu médico era que eu tivesse trombose, porque quando se faz a cirurgia, você para de fazer exercício, você para de caminhar, né? Então, devido à minha cirurgia, o médico tinha medo que eu tivesse trombose. O que ele me pediu? Fabrício, ande devagar todos os dias, pelo menos 10 minutos. Por quê? Porque aí o sangue se movimenta e acaba que tira o risco de formação de coágulos. É claro que eu tomei um anticoagulante também. Foram 35 injeções que a Miriane aplicou na minha barriga, que era de um anticoagulante. Mas, fora os casos de cirurgia, também se pode ter trombose por histórico familiar, por exemplo, por obesidade, por algum problema de saúde. No caso do Nicolás de la Cruz, a trombose veio por histórico familiar e foi uma trombose no pé esquerdo dele. Essa trombose venosa levou 109 dias para ser curada. Ela foi detectada no dia 18 de outubro de 2021. No jogo entre River Plate e San Lorenzo, no dia 17/10, aos 24 minutos, o Nicolás de la Cruz pediu substituição porque estava com fortes dores no pé. Daí, no dia seguinte, os caras foram fazer um estudo mais avaliado e descobriram que o problema era essa trombose venosa, o pé dele estava inchado, estava muito vermelho, e aí fizeram um tratamento que levou 109 dias para que o jogador pudesse voltar. Foi a lesão mais grave da história de Nicolás de la Cruz como jogador de futebol. Nesse período, ele estava recebendo muitas sondagens de clubes europeus. E por conta deste problema, ele acabou não tendo suas portas abertas para o mercado europeu. Depois disso, o Nicolás de la Cruz teve lesões como qualquer outro jogador tem. Lesões musculares e o problema no joelho, que também foi um problema que precisou passar por cirurgia. Ele passou, voltou, teve mais um problema ou outro ali e depois não teve mais problemas. O número de dias que ele fica fora não é tão maior assim do que o número que o Arrascaeta se ausentou do Flamengo no mesmo período. O que mostra que sim, Nicolás de la Cruz precisa de atenção clínica, mas não tanta atenção quanto o Arrascaeta, por exemplo, quanto o Everton Ribeiro, por exemplo. O Everton Ribeiro se lesiona bem pouco, né? Muito, muito pouco. Mas o que eu quero dizer é que ele precisa da mesma atenção que um jogador de futebol normal também precisa. Nada além, nada menos. Então, não é grande motivo de preocupação a chegada de Nicolás de la Cruz no Flamengo. Tem que olhar, tem que estar perto, tem que estar trabalhando dia a dia clinicamente em cima do atleta, mas também não precisa desse disparate todo que nós estávamos, confesso eu também. Conversei com jornalistas argentinos sobre essa lesão, eles me disseram que em determinado momento os médicos do River Plate ficaram até preocupados em ter que encerrar prematuramente a carreira do Nicolás de la Cruz. O Nicolás de la Cruz chegou a ser fotografado em igrejas, pedindo proteção divina para que ele não parasse de jogar futebol tão jovem. Essa lesão aconteceu aos 24 anos de idade.
essa semana, se não me falha a memória, ele faz 26 anos de idade, ou seja, é um jogador muito jovem ainda, que no momento que estava negociando para ir para a Europa, acabou tendo esse problema aí da trombose, que já foi 100% curada, não corre risco, pelo menos, pelo que eu fui informado por amigos jornalistas argentinos, dessa trombose voltar. É claro que tem que estar fazendo sempre exames, tem que estar sempre olhando, mas não é para isso que o Dr. Márcio Tanuri está aí? Ou seja, se o Flamengo conseguir mesmo a contratação do Nicolás de la Cruz, vai ser uma baita contratação para o Mengão queridão. Com certeza teremos mais louros para colher do que problemas. Nicolás de la Cruz é muito polivalente, joga em 5 posições e joga muito bem. É claro que ele não vai vir para ser desperdiçado jogando de segundo volante. Ele vai jogar ali da meia para frente, do ponto ali do Everton Ribeiro para frente, né? Everton Ribeiro, Arrascaeta, Cebolinha, Gabriel. Ali ele pode jogar em todas e vai nos ajudar bastante. Eu estou com uma expectativa muito grande, muito boa da chegada do Nicolás de la Cruz. Nação, esse foi o Enquanto a Bola Não Rola, que a gente tirou aqui para tentar esclarecer a situação do Nicolás de la Cruz e também passar para vocês um panorama daquilo que vem amanhã para o jogo contra o Fluminense. Lembra vocês que a gente já lançou um vídeo hoje no Fla Nação VP, onde a gente fala do Landim e todo o seu trabalho para transformar o Flamengo em SAF. Antes se falava em 30%, agora já se fala em 49%, no modelo do Bayern de Munique. Eu também expliquei qual é o modelo de SAF que o Bayern tem, que o mundo considera como sendo o melhor modelo de SAF. Então dá um pulinho lá agora no Fla Nação VP para você poder conferir esse vídeo. Daqui a pouco eu volto com mais informações no Verdade Vermelho e Preto e no próprio Fla Nação VP. Tamo juntos, nação. Não esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 mengo.